Nós vamos dividir o estudo do livro de Atos em três partes, no capítulo 10. Então hoje, nós não vamos ler o capítulo todo. Nós vamos ler até o versículo 8. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiano, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deve fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Meus irmãos, nosso assunto hoje é que todos precisam do perdão de Deus. É isso que nós vamos estudar hoje de manhã, E para os irmãos que estão em casa, tem um título um pouco diferente, Ei, Cornélio, todos precisam do perdão de Deus. Na semana passada, nós falamos que o Pedro, ele teve uma incursão missionária naquela costa, na região costeira da Palestina. Então ele foi subindo, até que ele chegou à cidade de Jope. E chegando ali em Jope, que é mais conhecida por causa do profeta Jonas, ele se instalou na casa de um certo Simão chamado Curtidor. Ele estava lá, na casa desse sujeito. Ele também vai receber uma revelação de Deus. Agora veja como é que Deus trabalha. Deus, ele quer salvar uma alma. Essa alma está longe, bem longe. Não é tão longe assim, mas longe de uma pessoa que possa pregar a palavra de Deus. E o que ele faz? Deus, ele vai colocar o pecador diante da sua palavra. E esse pecador, ele é diferente de outros pecadores que nós vamos ver, já vimos no livro de Atos, e até vamos ver de outros tipos no Novo Testamento aqui no livro de Atos. Há um diferencial. O diferencial é a pessoa dele, é desse homem chamado Cornélio, Então, olha o que a Bíblia diz sobre ele. É importante nós notarmos as qualidades desse homem, e não são poucas as qualidades, porque uma das coisas que nós aprendemos neste mundo é que se a pessoa for uma pessoa boa, ela vai para o céu, não é verdade? Quantas vezes você já escutou isso? Quantas vezes nós, meus irmãos, estamos evangelizando uma pessoa na rua e perguntamos, você sabe para onde você vai depois que você morrer? Aí a pessoa, tá lá ouvindo a palavra e tal, ela fala: eu não sei, bom, eu acho que eu vou para o céu. Aí a gente pergunta: mas por que você acha que vai para o céu? Aí a pessoa olha para você e fala: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu ajudo as pessoas por aí, eu não sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa que tem um bom coração. Então, eu não acho que eu vou para o inferno, eu acho que eu vou para o céu. Mas aquele pensamento é apenas um pensamento do mundo, do jeito que as pessoas deste mundo pensam quando falam do céu. Acham que o céu é um lugar que pode ser alcançado pelas boas obras. Agora, até a gente está aprendendo isso, no nosso estudo aqui na escola dominical.
pelas obras da lei, por boas obras, ninguém vai para o céu. E esse texto do capítulo 10, principalmente no que se refere a Cornélio, essa primeira parte do nosso estudo mostra isso, que todos precisam do perdão de Deus. Uma pessoa, ela pode ser muito bondosa, amorosa, ela pode ser chamada neste mundo de santo pelas outras pessoas. Aquela pessoa, aquilo é um santo, a gente pode até dizer isso, mas para Deus, ele não é. Para Deus, ele é mais um dos pecadores. Para Deus é aquele versículo que o menino falou hoje aqui, né? Duas crianças falaram o mesmo versículo. Qual versículo? Todos pecaram e eles estão separados da glória de Deus. Isso cabe a Cornélio. Por isso que quem está em casa, o título para eles é: Ei, Cornélio, todos precisam do perdão de Deus. Porque podia ser que Cornélio pensasse: não, eu não preciso do perdão porque eu sou uma pessoa boa. As outras pessoas que conheciam Cornélio podiam dizer: ah, Cornélio, se tem uma pessoa que vai para o céu é Cornélio. Por quê? Porque o Cornélio, ele é muito bom. Uma vez Jesus estava caminhando e chegou algumas pessoas e disseram: Senhor Jesus, tem um centurião lá em Cafarnaum, ele está precisando que o senhor vá lá para curar o empregado dele que está muito doente. Aí Jesus disse: espera um pouquinho, né? Já a gente vai lá. E acabou indo, né? E eles tinham uma outra palavra: olha, Senhor Jesus, o senhor indo lá, o senhor vai fazer uma boa coisa, porque aquele homem, ele é digno. Ele é digno porque ele até construiu uma sinagoga para nós. Ele é uma pessoa que ajuda todo mundo. É um homem maravilhoso. Que coração tem ele? Bem, eles achavam que Jesus era obrigado a ir na casa daquele homem, porque aquele homem era muito bom para a nação dos judeus. Então, olha o pensamento do Cornélio, o pensamento desses judeus que estavam defendendo o centurião, é esse pensamento. Qual pensamento? Uma pessoa boa, pela bondade dela, ela vai para o céu. Decididamente, isso não é verdade. A palavra de Deus diz que existe um caminho para ir para o céu, e só existe um caminho para ir para o céu, e esse caminho é Jesus. Então, se uma pessoa quer ir para o céu, ela precisa receber o perdão de Deus. Para ela receber o perdão de Deus, ela tem que crer em Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Então, vamos falar um pouco do Cornélio, né? Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar, conhecido como Italiano. Esse homem era piedoso, temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres, e ele buscava continuamente a Deus em oração. Então, como a gente vai ver hoje, apesar dele ser essa pessoa que a Bíblia está falando, aqui não é um homem que está falando. Quem está falando, quem está gabando o Cornélio é o Espírito Santo. Os homens, na verdade, dizem outra coisa, né? Quando os enviados são chamados para falar, né, sobre o Cornélio, eles até falam alguma coisa lá para o Pedro, né? Mas falam para o Pedro: olha, ele é um homem bom, ele é uma pessoa que ajuda muito a nossa nação e tal. Então, tá certo. Eles vão falar de um pouco diferente, ou seja, gabando ele como um ser humano. Aqui a Bíblia fala todas as suas credenciais. Como eu falo, o currículo dele é bom e é extenso. Ele era uma pessoa muito importante, ele era uma pessoa muito religiosa, ele temia Deus e a família dele acompanhava ele. Então ele era temente a Deus com a sua família. Ele era generoso, dava esmola,
ele era um homem de oração, não somente de oração, ele era de jejum também. Então a lista é invejável. Mesmo para um cristão, a lista que fala dele, que o Espírito Santo fala dele, é invejável. Agora, você com uma lista dessa, se alguém perguntasse para você, um homem assim, ele vai para o céu? E olha como nós somos tentados em dizer, um homem assim, ele vai para o céu. Mas não é isso que a Bíblia vai falar para nós. Por isso é tão importante esse primeiro estudo, para a gente entender que todos precisam do perdão de Deus. A primeira coisa que a gente aprende de Cornélio, vamos voltar no capítulo 10, é que ele era um varão, pelo nome, centurião da corte italiana. Ele era um gentil, ele não era judeu. Nós sabemos disso porque Pedro fala isso. No versículo 28 aqui do capítulo 10, Pedro fala, vós bem sabeis que não é permitido a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a gentios, ou seja, a estrangeiros. Está vendo só? Então o próprio Pedro fala, ele não é judeu, ele é um homem gentil. No versículo 45 ele é chamado de gentil mesmo. Os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se que o dom do Espírito Santo também se derramasse aos gentios, onde estava o nosso centurião, o Cornélio, tá? Por que é tão importante lembrar disso? Porque ele era um homem que temia a Deus, não sendo judeu, ele era um incircunciso. Ele não tinha passado pela circuncisão. E isso, meus irmãos, para os judeus era fatal. Se para nós olhar para a lista aqui, que é boa, a gente fala que ele vai para o céu, o judeu, ele olharia para essa lista e dizia assim, olha, ele não vai para o céu. Por quê? Ele pode ser tudo isso, mas falta uma coisa para ele. O que falta para ele? Ele não é circuncidado. Tanto é que no capítulo 11, o Pedro, ele é criticado porque ele entrou e ele comeu e ele se reuniu com incircuncisos, tá? Por isso é muito importante lembrar. Então, irmãos, há uma vantagem, que pode se tornar desvantagem. Por isso é importante lembrar que ele é gentil. Não por ele, mas pelos judeus. Olha, os judeus têm uma vantagem. Eles são de uma nação que Deus ama. Eles são de uma nação que Deus disse, é a menina dos meus olhos. Só que é uma nação que foi colocada no mundo com um propósito. Qual propósito? Falar para as outras nações que existe um Deus verdadeiro. E eles se abdicaram disso. O judeu não está preocupado com isso. Um exemplo claro da despreocupação dos judeus em proclamar que Deus é o Deus verdadeiro é quando Jonas é enviado aonde? Lá para os ninivitas. Simplesmente eles não fazem missões. Pelo contrário, eles nem gostam que uma pessoa que é judia se ajunta, como está acontecendo aqui com Pedro, com uma pessoa que não é judia. Então, irmãos, eles não são aquelas pessoas de proclamar que Deus é Deus, que dirá de Jesus, porque eles não têm um evangelho, então eles não sabem nada sobre Jesus. Agora, a segunda coisa que nós aprendemos do Cornélio é que ele era um homem que tinha um alto posto, ele era um centurião. O que é um centurião? Talvez você não sabe, talvez a maioria das pessoas sabem. Era um oficial romano que comandava uma centúria, ou seja, 100 homens, 100 soldados estavam sob o seu comando. Mas não somente isso. Dependendo do tamanho da província, tinha que ser uma cidade importante como Cafarnaum, tinha que ser uma cidade importante como Cesareia, não é qualquer vilinha não, tá? Talvez em Nazaré não teria porque era uma vilinha, em Caná não teria porque era uma vilinha, em Jerusalém tinha talvez mais de um centurião. Acontece que uma cidade com um porte um pouquinho melhor já tinha condições de ter um centurião.
porque aí aquele centurião, na verdade, ele mandava mais que o prefeito da cidade, ele mandava mais do que a pessoa que governava aquela cidade, ele tinha a cidade sob as suas mãos. Então nós estamos falando de uma pessoa que era o homem mais importante da cidade de Cesareia, esse centurião. Agora, os centuriões, irmãos, eles são sempre figuras simpáticas no Novo Testamento. Eu falei daquele que chamou Jesus, e ele que disse para Jesus lá, o de Cafarnaum: eu não sou digno do Senhor entrar aqui debaixo do meu teto. Era um homem muito humilde. Agora, isso é para ser lembrado. No Novo Testamento, praticamente todos os centuriões que são apresentados, eles são pessoas humildes e de uma certa justiça, não gostavam de injustiça. É uma coisa estranha, né? Porque eles são oficiais romanos, eles não são crentes. Mesmo aquele centurião que estava lá presidindo a crucificação de Jesus, e ele estava debaixo da ordem de Pilatos, mas quando Jesus estava morrendo, quando Jesus estava sendo crucificado, ele olhou lá para a cruz e foi ele que disse aquela frase linda, maravilhosa: verdadeiramente este homem é filho de Deus, esse homem é Deus. Ele está dizendo lá, ele proclama a divindade de Jesus. Por quê? É porque os centuriões tinham isso aí, uma coisa diferenciada. Então são personagens benquistas no Novo Testamento. E agora Cornélio é só mais um deles. Agora, irmãos, ele tinha um alto posto, Cornélio tinha um alto posto. Mas vamos aprender isso. Não importa o cargo que alguém ocupe, seja quem for, seja onde for, essa pessoa precisa do perdão de Deus. Ele pode ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje ninguém, né, intocáveis, né? Pode ser um ministro lá, né? Essa pessoa pode ser importante como for, acredite, ela precisa do perdão de Deus. Pode ser o presidente da República, pode ser o presidente dos Estados Unidos lá, ele precisa do perdão de Deus. Pode ser o chefe da maior fábrica ou o presidente da maior fábrica aqui de Marília, sabe? Pode ser uma Nestlé, pode ser, meus irmãos, uma Sasazaki. Ele precisa do perdão de Deus. Um alto posto pode garantir um benefício humano aqui neste mundo, mas não diante de Deus, né? A posição elevada dele neste mundo não muda a situação precária, terrível, que ele tem diante de Deus, que é um pecador. Então, ele tinha um alto posto. Agora, vai melhorando a situação do Cornélio no versículo 2, porque diz que ele era religioso, e ele era temente a Deus com toda a sua casa. O que é ser religioso? Praticamente o próprio versículo explica, né? Ele fazia suas orações, ele dava esmolas, ele era uma pessoa da caridade, e ele era um simpatizante do judaísmo. Então, na verdade, ser religioso é isso: eu vou na igreja, eu faço oração, eu dou alguma ajuda para os pobres. Enfim, quando uma pessoa fala de religião, é isso aí. E a Bíblia concorda, tá? A Bíblia fala que o religioso é aquele que ajuda as viúvas, ajuda os órfãos, não é assim que a palavra de Deus ensina? Isso é ser religioso, ou seja, você praticar a religião que você diz que professa. E ele era um bom religioso, ele estava numa boa prática. E aí, meus irmãos, ser religioso aqui nesse mundo nosso pode não ser uma vantagem. Apesar de dar boa aparência, pode não ser uma vantagem. Os fariseus, os escribas, eles eram extremamente religiosos. E quanto mais religioso, mais afastados eles estavam de Deus. Jesus chegou a pegar pesado com eles. Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, que percorreis a terra e o mar, e quando vocês fazem um prosélito, ou seja, quando um fariseu convertia uma pessoa,
Qual é a palavra de Jesus? Vocês fazem essa pessoa filho do inferno 2 vezes. Ou seja, dependendo da religião que a pessoa segue, ela vai ficar mais longe ainda da presença de Deus. Então pode não ser uma vantagem ser um religioso. O Paulo chegou em Atenas e disse: atenienses, em tudo eu vejo que sois muito religiosos. E eram religiosos mesmo. Para todo lugar que você andava na cidade tinha um ídolo. Aí teve um lugar lá na cidade, no Areópago, que só tinha ídolo. Tinha tanto ídolo que tinha um lugar lá que não tinha nome. Falei assim: isso aqui é para o Deus desconhecido. Então Paulo diz: olha, vocês são religiosos, hein? Mas quanto mais religiosos eram os atenienses, mais longe eles estavam de Deus. Então, aprende isso. Ser religioso não é suficiente para receber o perdão de Deus. Não é suficiente. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, o que é preciso para ir para o reino dos céus é preciso nascer de novo. E ele era um grande religioso, mas ele estava bem longe de Deus. Por isso, meus irmãos, uma pessoa religiosa, uma pessoa temente a Deus, que pega a sua esposa, os seus filhos, e eles vão para uma determinada igreja, para uma determinada religião, não significa que aquela pessoa, ela vai para o céu. Não significa que ela está perto de Deus, porque se ela não foi perdoada dos seus pecados, ela ainda está longe de Deus. Uma outra coisa, no versículo 2 ainda, diz que ele fazia muitas esmolas. O que isso significa? Que Cornélio, além dele ter uma alta posição, além dele ser religioso e temente a Deus, ele era um homem generoso. Generoso como? Do jeito que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que ele ajudava, ele cuidava dos pobres. Isso não é para qualquer um, não é todas as pessoas que têm essa visão. Qual visão? De atender os apelos, os anseios daqueles mais necessitados. E nesse caso, meus irmãos, o Cornélio, ele olhava para aquelas pessoas. Se tinha uma pessoa na rua necessitada, precisando de uma roupa, se tinha uma pessoa na rua necessitada, precisando de comida, e tivesse visto ou chegasse ao seu conhecimento, com certeza ele ia dizer: vamos dar um jeito de ajudar essa pessoa. Então, ele não media esforços para cuidar dos pobres. Então Deus, por exemplo, ele tem prazer em pessoas generosas, porque ele manda que sejamos generosos. Deus é generoso, e ele diz, no livro de Provérbios nos ensina, que quem dá aos pobres, empresta para quem? Empresta para Deus. Dá aos pobres, empresta para Deus, porque os pobres não vão poder pagar. E Deus não quer que os pobres paguem, porque essas pessoas, eles precisam de ajuda. Então, o livro de Provérbios diz: se você um dia emprestar para uma pessoa pobre, você está emprestando para Deus. O que isso significa? Que Deus vai te pagar, que Deus é que vai te retribuir. Então, aquelas esmolas eram tão importantes que o próprio Deus, o anjo, no versículo 4 diz que essas esmolas subiram como memorial diante de Deus. Então você não pense que uma pessoa generosa, ela não está sendo vista por Deus. Uma pessoa generosa, ela está sempre sendo vista por Deus. Aliás, Jesus disse que se você der um copo de água para alguém, para um discípulo dele, não vai ficar sem um galardão aqui neste mundo, tá? Você vai ser recompensado. Então Deus, ele sempre vê o coração generoso. E essas esmolas subiram como memorial, né? Então, um fator importante é que é bom ser generoso. Deus manda a gente ser generoso. Tá? Deus, ele tem uma recompensa para os generosos. Agora pode ser que você vai ficar chateado com o que eu vou dizer, mas está aqui: ser generoso não basta para obter o perdão de Deus. Muitos acreditam que ser generoso dá a salvação. Os kardecistas acreditam nisso, mas eles estão enganados.
Ser generoso. Você pode até ser recompensado por Deus neste mundo, Ele vai recompensar. Ele prometeu, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Mas não significa que você tem o perdão de Deus. Deus, quando Ele fala de Abraão, aliás, Paulo, quando fala de Abraão, ele fala, olha, se Abraão tem de que se justificar diante da carne, olha, pode, mas não diante de Deus, ele diz, né? Diante de Deus ninguém vai poder olhar e dizer assim, eu sou digno de entrar no céu, eu sou digno. Por que você é digno? Vocês não viram tudo que eu fiz lá na terra? Quantas pessoas que eu ajudei, quantas pessoas que eu amparei, até recebi o nome de santo ou de santa. Mas as suas obras diante de Deus não valem nada, não podem comprar a salvação. Meus irmãos, o céu não está à venda, não está à venda. O segundo homem mais rico do mundo, ele disse o seguinte, fez uma oferta bilionária, mas bilionária mesmo, para uma instituição, e ele disse, olha, esse é o jeito mais bonito de ir para o céu. Depois que ele fez a contribuição, ele disse isso. Isso é o jeito mais bonito de ir para o céu. Então ele acredita que aquela oferta, aquela generosidade que ele está fazendo, está comprando o quê? Um lugar para ele no céu. Aliás, o romanismo trabalhou muito em cima disso, vendendo indulgências. Olha, se você pagar aqui um tanto, você vai para o céu. E as pessoas, acreditando nisso, pagavam mesmo. As pessoas querem comprar um lugar no céu. Nunca esqueça do canto lá do livro de Apocalipse, no capítulo 5 ou no capítulo 7, quando os anjos, quando as pessoas, quando todos os seres celestiais estão cantando para Deus, quando as pessoas do céu e da terra, eles estão olhando e têm que contemplar aquele cântico. Qual o cântico? É um novo cântico. E o cântico canta assim, digno é o Cordeiro, porque comprastes homens, com o seu sangue comprastes homens de toda a terra, de toda a tribo, de toda a nação, de toda a língua. Digno é o Cordeiro. Você não vai poder chegar no céu e dizer, eu sou digno. Você vai fazer os anjos rirem. Você vai despertar a ira de Deus, porque digno é o Cordeiro. Ninguém vai entrar no céu pela sua dignidade. Então ele era generoso, está tudo bem. A generosidade dele subiu como memória para o céu. Não somente a generosidade, mas uma outra coisa. Ele era um homem de oração e jejum. Versículo 2 diz que ele fazia contínua oração a Deus. E a palavra de Deus também ensina que ele estava jejuando já fazia 4 dias. Ele explica isso para Pedro. Ele fala, Pedro, já faz depois de 4 dias de jejum e oração, um anjo apareceu para mim lá. Agora, irmãos, ele orava, jejuava continuamente. E Deus fala, essas orações subiram também como memória, porque Deus, Ele tem prazer na oração, Ele tem prazer no jejum. Se você está em oração e em jejum, saiba de uma coisa, isso não vai te levar para o céu, não. Outra notícia que as pessoas não gostam de ouvir, isso não vai te levar para o céu, mas isso é uma boa coisa para se fazer. Já pensou você tomar 1 hora do seu dia, você se trancar no seu quarto, se separar em algum lugar, porque é assim que Jesus ensina, e você começar a orar? E você começar a lembrar de todas as pessoas da sua igreja, você lembrar dos filhos das pessoas da sua igreja, você lembrar das pessoas que você conhece, dos seus vizinhos, você se lembrar dos seus parentes. Já pensou que coisa maravilhosa é isso, quando você está sozinho orando para Deus? Então Deus, Ele tem prazer na sua oração. E se você pode fazer jejum por uma causa que parece impossível, o que é isso? Você realmente deixar de se alimentar de uma coisa? Eu não aceito esse jejum, eu só estou tirando carne, eu só estou tirando guaraná. Não, isso não é jejum, por favor, meus irmãos, não chame isso de jejum. Mas quando você entra em jejum por uma causa, Deus, Ele tem prazer nisso também, tá? Deus tem prazer em oração e em jejum. O que nós estamos dizendo aqui
é que sejam as orações, sejam o jejum, não são suficientes para dar perdão. Os fariseus, eles oravam, eles jejuavam, toda semana eles jejuavam, e todos os dias eles oravam 2, 3 vezes ao dia. Aqueles doidos malucos varridos que foram suicidas em setembro de 2001, a última coisa que eles fizeram antes de pegar aquele avião e trombar nas torres gêmeas foi uma oração. Eles estavam orando no momento em que aquele avião trombou lá, bateu lá. Então a oração, ela tem a sua importância. O jejum tem a importância, mas a oração e o jejum não podem dar perdão para os seus pecados. E agora nós estamos diante de um homem, né? Um homem que tem boas obras, um homem de um alto posto, um homem generosíssimo, um homem que ora, um homem que jejua, um homem extremamente religioso, que neste mundo praticamente todos diriam, ele vai para o céu. E Deus está dizendo, não, ele não vai para o céu. Mas eu tenho um plano para ele, ele pode ir para o céu. O plano que Deus tem para Cornélio é o plano que Deus tem para todo homem, que é a salvação pela graça. É a salvação que emana da cruz, que vem do Calvário, que é obtida pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos aqui no capítulo 10, no versículo 3, a hora nona, quer dizer, às 3 da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele dizendo, Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo disse, as tuas orações, as tuas esmolas subiu para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deve fazer. Então, primeiro, ele recebe um anjo. Um anjo foi enviado com uma ordem. É um privilégio receber um anjo em casa, e ele recebeu, mas o anjo não foi à toa, não foi lá para ficar batendo asa e se mostrar. O anjo foi lá porque tinha uma ordem para ele. E a ordem foi bem feita, expressa, dizendo, olha, manda chamar o Simão Pedro, que está na casa do Simão curtidor, que mora à beira-mar. Por quê? Por que aquele Simão Pedro tem que vir aqui na minha casa? Então, a palavra de Deus diz, ele vai te dizer tudo o que você precisa fazer. Agora, meus irmãos, um pouquinho mais para frente, no capítulo 11, e no versículo 20, deixa eu ver se é o versículo 20, né? Não é o versículo 20, é o versículo 14. Aqui é Pedro falando para a igreja o que o Cornélio lhe disse. Ele disse assim, no versículo, capítulo 11 e versículo 14. Vamos ler o 13 para a gente entender melhor. Contou-nos como vira em pé um anjo, falando de Cornélio, na sua casa. Ele dissera, envia varões a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e a tua casa. Lá no capítulo 10, só está escrito assim, ele vai te dizer o que você precisa fazer. Aqui no capítulo 11, o fazer está em detalhes. Ele vai dizer para você palavras que você vai se salvar, você e toda a sua família. Então, irmãos, que palavras eram estas que Pedro lhe diria? Pedro ia pregar o evangelho para ele. Agora, irmãos, chega no nosso ponto, tá? O nosso ponto que é, todos precisam ouvir o evangelho, todos. Todas as virtudes de Cornélio não eram suficientes para salvá-lo. Foram reconhecidas.
gabadas até o céu, mas não eram suficientes para salvá-lo. Por quê? Porque o pecador precisa ouvir o Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, fala do amor de Deus. O Evangelho fala o que Jesus fez para nos salvar. Que Ele morreu, que Ele foi sepultado e que Ele ressuscitou. Ou seja, o Evangelho fala o preço que foi pago por uma pessoa entrar no céu. E o preço é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, ouvindo a palavra, o que a pessoa tem que fazer? Se arrepender, crer em Jesus e dizer: eu entrego a minha vida para Jesus. Então não são a generosidade, não é o posto, nada disso. O que leva uma pessoa para o céu é ele confiar no sangue do Senhor Jesus Cristo para purificar e perdoar os seus pecados. Por isso Paulo disse: a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Esse é o lema divino. É um lema divino para quem? Para o ouvinte e para o pregador. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. O Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Eu, como pregador, eu tenho que ter consciência que a fé vem pelo ouvir, então eu tenho que pregar. A pessoa, o ouvinte, tem que ter consciência que ele precisa ouvir para crer. E essa é a razão de Paulo, ainda no capítulo 10, até nós temos aqui na tela, né? O ide do Paulo é o seguinte, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Quem é que vai ser salvo? Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Então, para a pessoa ser salvo, ele tem que invocar, ele tem que clamar a Jesus. Ele tem que dizer: Senhor, vem morar no meu coração. Ele tem que dizer: Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador. Mas as pessoas dizem que você é tão bom. Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu estou perdido, que eu estou indo para o inferno, mas eu não quero ir para o inferno. Senhor, eu reconheço o quanto o Senhor me amou. Hoje eu sei por que o Senhor morreu na cruz. O Senhor morreu no meu lugar, para me substituir, para me salvar. Senhor, eu entrego a minha vida para Jesus. Isso é invocar o nome do Senhor. É chamar Jesus para morar no seu coração. E Pedro sabia disso, ele tinha que pregar isso. O Cornélio não sabia disso. Então o anjo foi lá e disse: você vai chamar o Pedro, e Pedro vai falar palavras para você se salvar, você e a sua casa. Então, irmãos, ele chamou. Por isso, vamos ler o versículo aqui que está na tela. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como é que as pessoas vão invocar aquele que não creram? Como crerão naquele que nunca ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Está até em negrito aqui. Como é que essas pessoas vão ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são maravilhosos os pés dos que anunciam as boas novas. Por isso, irmãos, por melhor que fosse Cornélio, ele estava perdido. Ele estava indo para o inferno, até o momento que ele ouviu o Evangelho. E Pedro falou o Evangelho para ele. Ele e a casa dele receberam o Evangelho. E eles foram, meus irmãos, salvos por Jesus. Eu quero falar um pouco sobre a humildade e a diligência do Cornélio. Olha, quando nós falamos de humildade, é porque ele é uma pessoa muito importante. E ele poderia fazer como muitos, achar que é melhor do que os outros. Ele podia achar que ele era mais santo que as outras pessoas. E falar assim: mas por que eu tenho que chamar Pedro? Esse Pedro é melhor do que eu? Por que eu tenho que chamar uma pessoa? Eu já sou bom, eu já faço as coisas certas, eu não fico fazendo nada errado. Ele podia se achar melhor. Há muitas pessoas neste mundo, fora da igreja, que se acham melhores dos que estão dentro da igreja.
e por isso não vêm para dentro da igreja, nunca vão ouvir o Evangelho, eles não vão crer em Jesus Cristo. O pior não é isso, o pior é que existem muitos crentes dentro da igreja que acham que é melhor do que outros que também estão dentro da igreja, e não existe. Então, tanto um quanto o outro estão errados. Eles ainda não entenderam a importância do sangue do Senhor Jesus Cristo. Há uma falha de quem está fora, e mesmo de quem está dentro, que se acha que é melhor do que os outros. Não é? Muito bem, está aqui a humildade dele. Vamos ver a humildade. Primeiro, mandou chamar imediatamente o Pedro. Ele podia não chamar, pela importância. Imediatamente ele manda chamar. Ele compartilha a visão dele com os criados. Se você olhar o capítulo 10 aqui, né, versículo 8, ele contou tudo para os 2 criados e o soldado, que era um homem religioso também. Falou: olha, eu estava orando, jejuando, tive uma visão, um anjo veio, conversou comigo, né, e falou que tem um homem lá em Jope que vai falar palavras que eu vou me salvar com a minha casa. Eu quero ir para o céu, eu quero ouvir aquela palavra. Isso é humildade. Quando você quer ouvir a palavra de Deus, é humildade. Não importa quem está pregando a palavra de Deus, quando você quer ouvir, isso é humildade. Algumas pessoas não querem ouvir justamente por aquele motivo, se acham mais dignos do que a própria palavra que está sendo pregada. Agora, ele é muito humilde. Ele chama, ele compartilha, é como se ele dissesse: olha aí, né? Nós precisamos ouvir essa palavra. Continuando, né? Ele não apenas age imediatamente, compartilha, ele tenta reverenciar o pregador no versículo 25, ele até se ajoelha, Pedro repreende ele, mas isso mostra humildade, isso mostra que ele tinha respeito por Pedro, por aquela pessoa que Deus mandou pregar para ele, havia um respeito. Então ele vai lá e respeita a pessoa do Pedro. Continuando, ele diz a Pedro, isso é o mais bonito de tudo, no versículo 31, depois dele contar a visão, ele diz: olha, eis que diante de mim, versículo 31, deixa eu ver se é o versículo 31 mesmo, capítulo 10, deixa eu ver aqui, versículo 33, logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir, agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus. Uma concepção maravilhosa, aqui você está na presença de Deus, É assim que nós sempre devemos pensar, estamos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Quer humildade maior do que essa? A pessoa olhar e dizer: olha, estamos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que Deus tem para nos falar. Então, é por isso, meus irmãos, que Cornélio é essa pessoa, essa figura no Novo Testamento. Há uma humildade profunda nesse homem. Se nós já falamos da generosidade, da oração, do jejum, etc., agora você pode acrescentar isso. Você pode acrescentar o quê? Ele era um homem extremamente humilde. Mas não somente humilde, ele era um homem diligente, porque tem gente que é humilde, mas não é diligente, tá? Ele chamou os mensageiros assim que o anjo foi, não ficou esperando não, será que isso é verdade? Será que essa visão é boa, é ruim? Não, chamou os mensageiros assim que o anjo se foi, e escolheu a dedo quem ele chamaria. Isso é diligência. Chegou e disse assim: olha, vou chamar os meus melhores criados e o meu soldado mais piedoso, ou seja, religioso, uma pessoa que já teme a Deus também. Aí ele pegou um trio de pessoas que estavam sob o seu comando e mandou lá para Jope, E, meus irmãos, uma outra coisa boa, maravilhosa que ele fez, foi convidar os amigos, os vizinhos, Aqui no capítulo 10, meus irmãos, diz isso, versículo 24, de imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando
tendo já convidado os seus parentes e os seus amigos mais íntimos. Veja só, ele convida os seus amigos mais íntimos, aqueles que a gente tem vergonha de convidar. Ele convida os seus parentes, o seu tio, a sua tia, a sua sogra, o seu sogro, as pessoas que conheciam ele. Os vizinhos dele estariam ali, as pessoas que ele mais conhecia, todos estavam ali. Isso é diligência, e diligência maior é ele abrir a porta. Abriu as portas da sua casa para Pedro e abriu a porta do seu coração para Deus. É o que diz o versículo 47 e 48, que o Espírito Santo desceu e arrebatou a todos. O Espírito Santo só pôde entrar naquele coração. O Espírito Santo só pôde ser derramado naquelas pessoas porque alguém abriu a porta. Então isso mostra, primeiro, humildade e mostra também diligência. Agora eu quero terminar, meus irmãos, falando o que essa história nos lembra como cristãos aqui na igreja. Essa primeira parte, quando a gente só falou do Cornélio, eu nem falei de Pedro. Semana que vem a gente fala de Pedro, mas só de Cornélio. O que essa história pode nos lembrar? Primeiro, lembra-nos da grande necessidade que existe em nossa volta, como cristãos, tá? Nós temos vizinhos, nós temos amigos e nós temos parentes que não têm Jesus e que são pessoas boas. Você conhece um amigo, um vizinho, um parente que é bom? Você conhece? Eu sei que você conhece. Ele tem salvação? Ou você acha que ele vai para o céu porque ele é bom? O Cornélio era bom e Deus está dizendo, não, Cornélio, isso não basta. Você precisa ouvir o Evangelho. Então lembra que essas pessoas estão indo para o inferno. Há muitas pessoas boas que precisam ouvir a palavra de Deus. Pode ser que hoje, aqui na live, ou aqui na igreja, alguém que é bom, que acha que é bom, mas precisa do perdão de Deus. E o perdão de Deus só vem quando uma pessoa crê em Jesus Cristo. Lembra do nosso dever de pregar. Olha, Pedro tem que ir, por quê? Porque tem um ouvinte. Não importa, meus irmãos, quem é essa pessoa, nós somos chamados a pregar. Pregue a tempo e fora do tempo. E de pregar a toda criatura, diz Jesus, né? Vocês vão e falem o Evangelho para toda criatura. Toda criatura são todas as pessoas deste mundo. É o nosso dever de pregar. Agora, a ação dele, lembra-nos de convidar amigos e parentes para ouvir. Enquanto Pedro não chegava, a preocupação do Cornélio era o quê? Era encher a casa de ouvintes, enquanto Pedro não chegava. Você pode imaginar a cena, ele convidando todos os seus encarregados, ele indo na casa dos parentes, olha, vai vir uma pessoa na minha casa falar uma palavra de salvação. Era isso que ele tinha que falar, era isso que ele falou. Salvação é, eu quero ir para o céu, você não quer ir para o céu? Então, vai vir aquele homem e ele vai falar algumas coisas. Deus disse que vai nos levar para o céu. Ele chegando nos seus amigos, olha, não é fácil convidar os amigos e dizer assim, olha, você não quer ir na minha casa? Por quê? Porque vai ter uma palavra de salvação na minha casa. A última coisa que está escrito, nós temos preocupação de encher os bancos da nossa igreja. Será que essa é a nossa preocupação? Se não é, deveria ser. A humildade, a diligência de Cornélio deve ser coisas que nos desperte a ter humildade e diligência também. De chegar num amigo, de chegar num vizinho, de chegar num parente próximo e dizer, vamos na igreja comigo, para quê? Para você ouvir uma palavra de salvação. Você pode ouvir uma palavra de salvação. Eu digo a você, meu irmão, meu amigo, que se Cornélio tivesse sozinho, esperando a Pedro,
ele já estaria obedecendo a palavra de Deus. Porque o anjo apareceu apenas para ele, sozinho. E ele poderia receber sozinho a palavra de salvação. Mas aí ele mostra o quê? Ele mostra uma humildade profunda. Ele mostra uma diligência que todos os cristãos deveriam ter. E ele diz: se é uma palavra boa, eu preciso anunciar para as outras pessoas. E é por isso que ele trabalha tanto. É por isso que quando o Pedro chega, ele pode dizer: estamos todos aqui. É o 33, né? É o versículo 33. Diz assim, 10:33, no meio do versículo: estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E é assim que uma igreja cresce. É assim que uma igreja vai mostrando a sua força. Como? Com convites, com pregações, com ânimos. É assim. Então você entre nessa onda de Cornélio, né? A onda corneliana, né? De convites de amigos, vizinhos e parentes.